Você sabia que uma pessoa respeitosa costuma abrir mão da sua própria liberdade para beneficiar as outras pessoas? Pois esse é o tema que vamos tratar aqui na Casa das Virtudes. A palavra respeito tem uma origem muito interessante. Ela vem do latim respectare, que significa olhar para trás muitas vezes. Na verdade, o significado disso é que a pessoa respeitosa, ela para observar o que se passa ao seu redor. E é nesse sentido que ela dedica um olhar atento às situações que ela percebe, especialmente quando se trata das relações humanas. A pessoa respeitosa considera o que ela está percebendo e tem um momento de atenção para aquela situação que ela percebe. É por isso que pode-se muito bem juntar a palavra respectare com a palavra reflectere, que é uma outra expressão latina que significa voltar para trás. Ou seja, a pessoa vai caminhando para um certo lugar, de repente ela para, alguma coisa chama a atenção dela e aí ela vai observar aquele objeto. Só que no reflectere, a pessoa pensa um pouco mais, ela pensa de modo um pouco mais maduro. Então, quando nós juntamos respectare e reflectere, nós temos uma percepção da realidade muito mais atenta, muito mais amadurecida, muito mais ponderada. Especialmente quando nós estamos tratando do ser humano. A pessoa que respeita, observa o outro, o seu jeito de ser, o seu jeito de se expressar, o modo como a pessoa pensa a realidade. E a partir desse respeito pelo outro, a possibilidade sempre de se construir alguma coisa nova se torna cada vez mais real. É muito importante, então, juntar respectare e reflectere. Respeitar e refletir são, no caso, duas expressões que caminham uma exatamente ao lado da outra. O respeito tem uma relação direta com a estima que nós temos pelas pessoas. Quando se pensa no respeito, pensa-se em acatamento, pensa-se em tolerância. Isso nos faz lembrar, por exemplo, uma frase de um filósofo muito importante chamado Emmanuel Levinas. Numa ocasião ele disse que a face humana expressa o rosto divino. É uma ideia bem interessante porque nos remete à dignidade humana. Ou seja, não importa quem a pessoa seja, não importa a sua origem, não importa a sua etnia, os valores que ela defende, o que importa é que a pessoa tem que ser tratada com dignidade. Se é assim, a primeira coisa que nós pensamos é que, de fato, a dignidade humana é um valor tremendamente importante e ele só pode ser colocado em prática através do respeito. Nesse sentido, é que quando se pensa em respeito, pense-se em algumas decisões que nós precisamos tomar. Nós temos que decidir, por exemplo, respeitar as pessoas em termos gerais, sejam elas quais forem. É preciso respeitar o sentimento delas, é preciso aprender a ouvi-las, isso é fundamental se nós queremos estabelecer uma relação de proximidade. E no final de tudo, quando há respeito, há fortalecimento de laços. A convivência humana fica muito melhor e com isso nós passamos a conviver fraternalmente, a conviver como irmãos, que é o que deve reger, afinal de contas, as nossas relações. Então, em termos práticos, o que é que nós podemos fazer para nos tornarmos pessoas respeitosas? Uma primeira coisa fundamental, é preciso reconhecer as pessoas, como elas são, seu jeito de ser. É preciso respeitar os sentimentos dos outros. O pai precisa respeitar o sentimento do filho. Vocês imaginam o pai que chega em casa do trabalho cansado? Esse pai que dá um tempo para receber o abraço do filho, está respeitando o seu filho. Faz parte também do respeito considerar que as nossas reações, em algumas situações, precisam ser um pouco mais controladas para que o ambiente à nossa volta seja um ambiente muito mais leve, muito mais feliz, muito mais saudável. Tudo isso faz parte do respeito. Por isso, trata-se de uma virtude moral importantíssima, que não pode faltar de modo algum nas relações cotidianas que nós estabelecemos. É por isso que nesse momento nós podemos lembrar a pessoa de Jesus. Houve uma ocasião que ele, junto com seus companheiros de jornada, de caminhada, os chamados discípulos, ele disse uma frase que ficou eternizada. Ele disse assim: eu já não vou chamar vocês de servos, mas vou chamá-los de amigos, porque um servo não sabe o que faz o seu senhor, mas um amigo partilha todas as coisas. Por isso, na relação respeitosa, dos benefícios que podemos alcançar, talvez o mais importante deles seja a relação humana, muito mais intensa, muito mais forte, laços que não se quebram nunca mais.